Boa noite. Este é o Poder em Foco especial Eleições 2020, ao vivo. Vamos mostrar os resultados das urnas e analisar como ficou o cenário político nas principais cidades do país. Uma eleição marcada por tentativa de ataque hacker ao Tribunal Superior Eleitoral e por uma falha em um processador que travou a totalização dos votos. Hoje eu tenho a companhia do meu colega Marcelo Torres. Boa noite, Marcelo. Boa noite, Rosiane. Boa noite a todo mundo que nos assiste em casa. Também conosco para analisar as eleições municipais, o cientista político Rafael Cortes. Muito bem-vindo, Rafael. Boa noite. Boa noite. Eu que agradeço o convite e a oportunidade de estar discutindo aqui com vocês. E a gente vai direto agora ouvir o que está falando neste momento o presidente do Tribunal Superior Eleitoral, Luiz Roberto Barroso, que está concedendo uma coletiva para atualizar aí essa questão sobre os problemas com a totalização dos votos. Vamos acompanhar ao vivo. No geral, finalmente nós conseguimos divulgar. Portanto, eu agradeço a colaboração de todos os senhores. Repito que lamento o atraso, mas no fundo, objetivamente, tudo que aconteceu foi um atraso de 3 horas, resultados fidedignos, e vamos para o segundo turno fazer os diagnósticos adequados e procurar corrigir os problemas que ocorreram. Ok? Bom trabalho, muito obrigado a todos. Pois não. Quantas urnas, presidente, tem alguma média? Vou ver se já temos essa informação. Eleitoral Luiz Roberto Barroso, que está concluindo a entrevista coletiva neste momento em relação a esses dados. Vamos ver se ele fala mais algum detalhe ainda, porque já está bem no finzinho dessa entrevista coletiva, mas Luiz Roberto Barroso, que ao longo de todo o dia foi explicando o que é que tinha ocorrido sobre esse atraso na divulgação dos dados, porque a gente está acostumado a cada eleição ali, quando dá por volta de 7, 8 horas da noite, aí já tem os dados totalizados em grande parte do país, mas hoje houve esse atraso. Barroso explicou que tinha ocorrido de fato um problema em relação a esse processamento de dados. Vamos ver o que ele está falando ainda, se ele traz mais algum detalhe. Lembrando que mais cedo, ele disse que não há possibilidade disso ter sido efeito de um ataque hacker, né? Parece que o defeito foi em um processador do supercomputador que o TSE tem. Produziu um atraso de quase 3 horas. Não é grave, mas é um problema. E, portanto, acho que pode ser aperfeiçoado. E, além disso, nós temos um projeto de eleição no futuro que talvez possa apresentar alguma alternativa mais eficiente. Bom, daqui a pouquinho a gente volta a ouvir o que tem a dizer o presidente do TSE, porque agora, Rosiane, de imediato, sem mais delongas, nós vamos ver os números da apuração que ainda está em andamento em várias capitais do país. Lembrando, né, que, como a gente disse aqui, um problema técnico que você mencionou, que o ministro falou, atrasou essa totalização dos votos. Então a gente começa por São Paulo, que está com o seguinte cenário. Vamos olhar aqui no nosso telão, que tem os resultados carregados. Olha, São Paulo já está bem adiantado, quase finalizado, na verdade. 99,7% dos votos apurados. Então dá para a gente confirmar já no segundo turno o Bruno Covas com 32,85%, seguido aí do Guilherme Boulos com 20,24%. O Márcio França, do PSB, teve 13,65% e o Celso Russomano, do Republicanos, 10,5%. Próxima tela de São Paulo, o Arthur Duval, mamãe falei, acabou ficando na frente do candidato do PT, do Gilmar Tato. O Arthur com 9,78% e o Tato com 8,65%. A Joyce Hasselmann, do PSL, ficou com 1,84% e o Andréa Matarazzo, do PSD, 1,55%. Vamos passar para a nossa próxima capital aqui. Rio de Janeiro, 100%, acabou a apuração por lá.
O Eduardo Paes, favorito desde o começo dessa disputa, terminou em primeiro lugar com 37,01%, seguido aí do prefeito Marcelo Crivella, que deu uma arrancada nesse final, acabou conquistando ainda 21,90% dos votos. A delegada Marta Rocha, do PDT, teve 11,30% e a Benedita da Silva, do PT, 11,27% dos votos. Próxima capital agora é Belo Horizonte. Ali não teve, né, Rosiane, desde o começo dúvida nenhuma sobre quem iria ganhar a eleição, porque o prefeito Alexandre Calil veio muito forte e ele acabou arrematando aí essa fatura com 63% dos votos. O Bruno Engler, do PRTB, aparece em segundo lugar com 9,95%, lembrando que esse foi o candidato apoiado pelo presidente Jair Bolsonaro. João Vitor Xavier, do Cidadania, 9,22%. A Áurea Carolina, do PSOL, foi a candidata da esquerda mais bem colocada, com 8,33%. Mais uma tela para a gente aí. Vitória, no Espírito Santo, 100% também apurado já. Delegado Pasolini conseguiu quase 31% dos votos e o João Coser, do PT, 21,82%, numa disputa aí que foi até o fim, até os últimos minutos, com o Gandini, do Cidadania. O João Coser, 21,82%, o Gandini, 21,12%. Capitão Assunção, do Patriota, 7,22%. Próxima tela. Salvador, 100% das urnas apuradas, também não teve surpresa. O Bruno Reis, que até este ano era vice-prefeito da cidade, agora vai assumir a prefeitura com 64%. Ele era vice do ACM Neto, do Democratas. A Major Denise, do PT, que foi apoiada pelo governador Rui Costa, quase 19% aí. O pastor Sargento Isidoro, do Avante, 5,33%. E o César Leite, do PRTB, 4,65%. Próxima capital que a gente tem aí é Recife. Uma disputa aí entre dois primos, todos da família Arraes. O João Campos conseguiu 29,17% e a Marília Arraes, que é do PT, 27,95%. Veio seguida de perto pelo Mendonça Filho, do DEM, 25,11%. E a gente observa aí que parece ter havido um voto útil, porque o Mendonça e a delegada Patrícia passaram boa parte da campanha praticamente empatados. E nessa reta final parece que o eleitorado mais de centro-direita e direita foi todo para o Mendonça, que ficou com 25,11%, e a delegada Patrícia desidratou, ficou com 5,87%. A próxima tela agora, Fortaleza também, 100% apurado já, o Sarto, do PDT, 35,72%, Capitão Wagner, que deu uma arrancada nessa reta final aí, 33,32%. A Luiziane Lins, que durante boa parte da disputa acreditava que estaria no segundo turno, acabou terminando em terceiro lugar com 17%. E o Heitor Ferrer, do Solidariedade, quase 5% dos votos. A próxima capital que a gente vai ver agora é São Luís, acabou a apuração também. O Eduardo Braide, do Podemos, 37%. O Duarte, do Republicanos, 22%. Neto Evangelista, do Democratas, 16%. Rubem Júnior, do PCdoB, que deve ser o candidato do governador, que é do mesmo partido, 10,58%. Próxima capital agora é Maceió. Maceió ainda tem um restinho para apurar ali, está 91,9%. O Alfredo Gaspar de Mendonça, do MDB, 29,18%. O JHC, do PSB, 28,45%. Os dois, então, devem ir ao segundo turno. E o Davino Filho, do PP, quase 25% ali. O Josan Leite, do Patriota, 6,40%. Mais uma capital agora que a gente vai ver é Teresina. Também acabou a apuração, já temos aí a garantia de que Dr. Pessoa, do MDB, vai para o segundo turno. Ele conseguiu 34% dos votos e vai disputar contra Kleber Montezuma, do PSDB, 26%. Gessi Fonseca, do PSC, terminou com 12% e Fábio Novo, do PT, 11,5%. Vamos para mais um estado, Natal. Natal conseguiu já também reeleger, nesse caso, o prefeito no primeiro turno. 57% quase dos votos, o Álvaro Dias, do PSDB, seguido aí pelo senador Jean, do PT, com 14%, o delegado Leocácio, do PSL, 10%, e o Kelps Lima, 5,87%. Vamos para mais uma capital, Aracaju agora. Edivaldo, do PDT, 45,57%, vai disputar o segundo turno contra a delegada Daniele, que tem 21,31%. O Rodrigo Valadares, do PTB, 10,89%, e o Márcio Macedo, do PT, 9,55%. Mais uma capital agora, continuamos no Nordeste, João Pessoa. Acabou a apuração. Cícero Lucena vai para o segundo turno com 20,72%. E olha só que disputa acirrada, Rosiane, para ver
quem seria o segundo participante do segundo turno. O Nilvan Ferreira acabou conseguindo a vaga. Vamos dar uma olhada, ele teve 60.615 votos contra 59.730 do Rui Carneiro, então menos de 1.000 votos aí, né? O Valber Virgolino, do Patriota, teve 13,92 e foi seguido de perto também pela Edilma Freire. Olha só como tem aí uma disputa bem acirrada. Foi pulverizado, mas foi muito acirrado. 12,93% a Edilma. Ricardo Coutinho, do PSB, 10,68%. Raoni, 4,27%. João Almeida, do Solidariedade, 1,73%. Qual é a próxima capital agora? Porto Alegre. Foi uma surpresa também, porque a Manuela Dávila passou a campanha inteira em primeiro lugar nas pesquisas e acabou em segundo. Ela vai para o segundo turno com 29%, mas o Sebastião Melo, do MDB, foi quem ganhou o primeiro turno, com 31,01%. O atual prefeito, Nelson Marquesan Júnior, do PSDB, 21%, então está fora do segundo turno. Ele acaba essa experiência na prefeitura agora. Não vai ter 2 mandatos, com certeza. Juliana Brizola, do PDT, 6,41%. Próxima capital, Curitiba. Essa também foi fácil, né, Rosiane? O Rafael Greca passou a campanha toda liderando com uma vantagem muito grande e isso se confirmou hoje nas urnas. Ele teve 59,74% dos votos, seguido pelo Goura, do PDT, com 13,26%, Fernando Francischini, do PSL, 6,26%, e doutor João Guilherme, do Novo, 4,84%. Mais uma capital agora, Florianópolis. Acabou a eleição também lá. Jean conseguiu 53,46%. Jean Loureiro, que é o atual prefeito do DEM e, portanto, se reelege. Professor Elson, do PSOL, 18%. O Pedrão, do PL, 14%. E a Ângela Min, que já foi prefeita da capital catarinense, aparece aí com modestos 7,42%. Mais uma capital no nosso telão é Goiânia. Goiânia tem uma situação bastante interessante e complicada, viu, gente? O Maguito Vilela, do MDB, terminou esse primeiro turno em primeiro lugar com 36%, mas neste momento ele está na UTI entubado com Covid-19. É até difícil a gente imaginar como é que vai ser essa campanha curta de 2 semanas, né, Rosiane? Num segundo turno contra o Vanderlan Cardoso, que tem 24,67%. A delegada Adriana Corsi, que foi a candidata do PT, teve 13% e o Gustavo Gayer, do DC, teve 7%. Mais uma capital aí, que é Campo Grande. Marquinhos Trade conseguiu a eleição aí com 52,58%, candidato do PSD, então já faturou isso no primeiro turno mesmo. Promotor Harfuch, do Avante, 11%, Pedro Kemp, do PT, 8%, Vinícius Siqueira, do PSL, 8,20%. Qual é a próxima capital? É Cuiabá. Cuiabá, 100% apurado já. Abílio do Podemos, 33%, vai disputar o segundo turno com o Emanuel Pinheiro, do MDB, 30%. A Gisela Simona, do PROS, tem 19% e o Roberto França, do Patriota, 9%. Mais uma capital no telão, Belém. Belém também teve uma surpresa aí, gente. Edmilson Rodrigues já estava em primeiro lugar nas pesquisas, terminou com 34%, o candidato do PSOL vai para o segundo turno. Mas durante boa parte dessa campanha, o José Priante, do MDB, aparecia em segundo. Mas na reta final agora ele foi ultrapassado pelo delegado federal Eguchi, que conseguiu 23% dos votos e vai para o segundo turno. O Tiago Araújo, do Cidadania, ficou com 8% dos votos. Próxima capital é Manaus. Manaus, a gente tem aí o Amazonino Mendes com 23%, que vai disputar o segundo turno com o Davi Almeida, do Avante, que tem 22%. Zé Ricardo, do PT, 14%. Ricardo Nicolau, do PSD, 12%. Tem mais uma tela de Manaus aí, que é o Coronel Menezes, 11,32%. Capitão Alberto Neto, 7%. Alfredo Nascimento, do PL, 3%. Romero Reis, do Novo, 2%. Próxima capital é Palmas. Palmas é um detalhe interessante também, é a única capital do país que não tem segundo turno, porque não tem 200 mil eleitores. E a Cíntia Ribeiro, que é a atual prefeita do PSDB, ela se reelegeu, então, com 36,24% dos votos válidos. Professor Júnior Gel, do PROS, teve 14%, Eli Borges, 13%, Tiago Amasta Andrino, do PSB, 12%. Próxima capital é Boa Vista. Boa Vista, 100% dos votos apurados, vai ter segundo turno entre Arthur Henrique, do MDB, com 49%, e Otácio, do Solidariedade, com 10,59%. Linoberg, da Rede, teve quase 10%, 9,99%, ali faltou um pouquinho para dar 10%. E a Sheridan, do PSDB, teve 8,90%.
seguido aí do Nicolete, do PSL, com 8%, do Prisamar, do Podemos, com 5%, a Gerlane, do PP, teve 3%, e o Luciano Castro, do PL, teve 2%. Próxima capital é Rio Branco. O Tião Bocalon, do PP, bateu na trave ali, 49,58%, mas vai disputar o segundo turno com a Socorro Nery, do PSB, que teve 22%. O Minoro Quimpara, do PSDB, teve 14% e Roberto Duarte, 6,97%. Mais uma capital, Porto Velho. Hildon Chaves vai para o segundo turno com 34%, vai disputar contra a Cristiane Lopes, do PP, com 14%. O Vinícius Miguel ficou bem pertinho da Cristiane ali, teve 13,36%. Doutor Breno Mendes, do Avante, 11%. E a última tela agora é... essa foi a última tela, aliás, Rosiane. Então você continua por aí. Continue, daqui a pouco, inclusive, a gente analisa cada um desses pontos, desses dados. O prefeito Bruno Covas, do PSDB, que tenta a reeleição em São Paulo, falou agora há pouco. A repórter Simone Queiroz está no Diretório Estadual do PSDB, na capital paulista, e tem informações ao vivo. Boa noite, Simone. Olá, Rosiane, boa noite. A experiência contra o radicalismo. Essa frase, Rosiane, resume boa parte da mensagem dada no pronunciamento de Bruno Covas, agora há pouco à noite, aqui no PSDB, esse pronunciamento que foi feito após a confirmação de que ele realmente havia chegado em primeiro lugar no segundo turno das eleições aqui na cidade. Esse pronunciamento, essas declarações de Bruno Covas aqui atrasaram em quase 3 horas, em função do atraso também na apuração. Ele não poderia vir aqui dizer nada enquanto não houvesse essa confirmação oficial de que ele estava realmente no segundo turno. Mas Bruno Covas disse que o fato dele conquistar a maior parte dos votos nesse primeiro turno significa que ele venceu os radicais no primeiro turno e que espera também vencer radicais no segundo turno. Mas ele negou que estivesse se referindo à pessoa de Guilherme Boulos, com quem ele vai disputar o segundo turno aqui à Prefeitura de São Paulo. O pronunciamento agora aqui à noite, ele encerra um dia que foi bem agitado para Bruno Covas. De manhã ele votou e também acompanhou o voto de personalidades, de figuras do mundo político, como o ex-presidente Fernando Henrique Cardoso e a senadora e ex-prefeita de São Paulo, Marta Suplicy. Durante a coletiva dada à noite, essa coletiva que se seguiu ao pronunciamento, Bruno Covas esteve o tempo todo ao lado do governador de São Paulo, João Dória, que foi a ausência mais notada durante a campanha, durante o primeiro turno. Dória, segundo as pesquisas, tem uma grande rejeição na cidade de São Paulo. Quando ele foi questionado, quando Covas foi questionado sobre que papel Dória teria agora no segundo turno, Covas resumiu dizendo que o papel que ele teve no primeiro, que ele não pode deixar de governar, que ele teve o papel que se espera de um governador que precisa trabalhar. O candidato disse que, a partir de agora, vai em busca de todos os apoios, todos mesmo, porque, segundo ele, apoio político não se rejeita. Vamos acompanhar agora, Rosiane, alguns trechos do pronunciamento e da coletiva que Bruno Covas deu agora à noite aqui no PSDB de São Paulo. A esperança venceu os radicais no primeiro turno e a esperança vai vencer os radicais no segundo turno. O político precisa ter lado, e o nosso lado é o lado da tolerância, é o lado do apreço aos valores democráticos, é o lado do respeito à diversidade religiosa, é o lado do respeito à lei e à ordem na cidade de São Paulo. São Paulo foi às urnas e mostrou que não era momento e não queria revanche de 2018 ou antecipar as eleições de 2022. Focamos no tema da cidade de São Paulo e ganhamos essa eleição no primeiro turno. Eu tenho muita convicção que nós vamos também sair vitoriosos no segundo turno e vamos passar por mais esses 14 dias de campanha com muita, mas com muita força, foco e fé.
E o adversário de Bruno Covas no segundo turno em São Paulo, como a gente acabou de ver, será Guilherme Boulos, do PSOL. O repórter Fábio Diamante está em frente à casa do candidato na zona sul da capital paulista e traz outras informações ao vivo. Muito boa noite para você, Fábio Diamante. Boa noite, Marcelo. Boa noite a todos. Guilherme Boulos fez um pronunciamento agora há pouco aqui também, logo depois de ouvir o pronunciamento do prefeito e candidato à reeleição Bruno Covas. Ele, inclusive, rebateu essa questão do radicalismo, dizendo que, na opinião dele, radicalismo é, numa cidade como São Paulo, alguém ainda precisar revirar o lixo para poder comer. O candidato votou na PUC de manhã, na zona oeste de São Paulo, no bairro de Perdizes, e logo depois veio para cá, para a casa dele, no bairro do Campo Limpo. Aguardou aqui, fez essa longa espera pelo resultado com a família e alguns assessores. No pronunciamento, Guilherme Boulos falou também muito sobre esperança. Segundo ele, para ele ficou claro que São Paulo derrotou o presidente Jair Bolsonaro com a derrota expressiva de Celso Russomano, que era apoiado pelo presidente. Segundo Guilherme Boulos, falta agora derrotar o governador João Dória. Boulos fez duras críticas ao governador aqui, que, como todos sabem, há 4 anos se elegeu prefeito e deixou a prefeitura para concorrer ao governo do estado. Ele chegou a dizer, inclusive, que João Dória, como prefeito, foi mais a Nova York do que ao Campo Limpo ou a Guaianazes, na Zona Leste. Por fim, Boulos também falou muito sobre essa igualdade no segundo turno, quando os dois candidatos terão 10 minutos na propaganda de rádio e TV, a propaganda gratuita, e também os debates nas principais emissoras de TV, onde eles vão poder ficar frente a frente e debater as ideias para São Paulo. Vamos ouvir agora um trecho do pronunciamento. O que está em jogo nesse segundo turno é se vai vencer a mesmice, os mesmos de sempre, aqueles que levaram a cidade para o abismo que nós estamos hoje, ou se vai vencer a esperança, um projeto de futuro. É isso que está em jogo nesse momento em São Paulo. Nós chegamos agora ao segundo turno numa onda, e essa onda vai crescer. Eu tenho muita confiança, vai contagiar a cidade. Se nas condições tão desiguais do primeiro turno, a gente terminou aqui, em segundo lugar, se confirmando as expectativas, chegando a 1 milhão de votos ou mais na cidade, com um crescimento tremendo nas periferias da cidade, ao contrário do que muitos diziam. Imaginem com condições iguais de disputa. Nós vamos virar o jogo em São Paulo, com muita esperança, com muita luta e com muita participação. O engajamento vai vencer. As pessoas de verdade vão vencer os robôs. As pessoas de verdade vão vencer as máquinas e os esquemas. É essa vitória que nós vamos construir no próximo dia 29 de novembro. Obrigado. E para analisar o resultado das urnas, vamos conversar com o nosso convidado, o cientista político Rafael Cortes. Rafael, a primeira questão, eu já vou fazer até um preâmbulo para essa pergunta, porque assim, o PT, desde os anos 90 para cá, ele, no caso de São Paulo, ou ele conseguiu conquistar o comando aqui da prefeitura, ou esteve no segundo turno, ou pelo menos em segundo lugar. O que aconteceu agora realmente foi um resultado bem lá para trás. E quando a gente viu aquele mapa que o Marcelo trouxe inteiro do país, os candidatos do PT, quando a gente olha o posicionamento, também foram ficando bem lá embaixo. A minha indagação é, em relação a esse resultado aqui em São Paulo, com essa ida de Guilherme Boulos para o segundo turno, isso mostra, de alguma forma, uma mudança no protagonismo da esquerda no país? Coisa certamente foi a eleição de 2020, especialmente quando a gente olha para as capitais, mostra uma certa divisão no campo da esquerda. Se em 2018 o PT ainda conseguiu manter um protagonismo por conta da campanha presidencial, do segundo turno do Fernando Haddad, para 2020 o partido precisava de mais e a gente viu que vai ter uma concorrência dentro da esquerda. É verdade que o PT deve melhorar quando a gente compara com as eleições de 2016, né, nas eleições municipais. Mas ainda assim, aquele espaço em que o PT era o protagonista do campo da esquerda parece não existir mais, então está tudo aberto olhando para 2022.
Professor, falando um pouquinho agora de estratégia de campanha, a gente viu no primeiro turno um Bruno Covas muito altivo, falando de propostas, porque ele estava em primeiro lugar e tinha 3 candidatos ali brigando entre si para ver quem ia para o segundo turno. Agora a gente já viu nessa primeira coletiva do candidato Bruno Covas que ele já começou a falar em combater radicalismo. O senhor espera um segundo turno um pouco mais aguerrido, com mais ataques de ambos os lados aí? De alguma maneira, pelo menos uma contradição, né, uma contraposição mais direta entre os dois candidatos, né? O primeiro turno tem uma certa fragmentação, tem diferentes estratégias, muito embora do ponto de vista da candidatura do Bruno Covas, quase sempre ele foi o alvo, né, o objeto em que os diferentes candidatos tentavam conquistar o eleitorado, quase sempre com críticas à atual administração. Então essa contraposição mais direta eu espero. Agora não espero um tom muito mais polarizado no sentido da natureza do debate. O próprio discurso do Bruno Covas mostra uma ideia, olha, nós vamos bater na tecla de moderação. Tanto que ele fala, olha, no primeiro turno venceu a moderação. O Boulos, por outro lado, que é visto como um nome que precisa trazer uma nova imagem, para alguns ainda muito associado a algum extremismo, o Boulos tem batido na tecla da esperança. Então, imagino que também vai fazer uma campanha mais amena, mas é claro, se contrapondo diretamente ao Bruno Covas. Obrigado, professor. Daqui a pouquinho a gente volta com o senhor, porque agora a gente vai ver o cenário do Rio de Janeiro. A gente vai rever o cenário do Rio de Janeiro. Eduardo Paes, do DEM, e Marcelo Crivella, do Republicanos, vão fazer o segundo turno aí, como a gente mostrou agora há pouco. A delegada Marta Rocha teve 11,30%, bem pertinho da Benedita da Silva, do PT, que teve 11,27%, e acabaram ficando de fora da disputa aí, né, Rosiane? Todas as pesquisas, Marcelo, de intenção de voto para prefeito no Rio de Janeiro projetavam o cenário de segundo turno. E desde o início da corrida eleitoral, o ex-prefeito Eduardo Paes apareceu à frente dos demais candidatos. O repórter Léo Santana acompanhou o pronunciamento dele agora há pouco. Boa noite, Léo. Boa noite a todos. Olha, em função desse atraso na divulgação dos resultados, o ex-prefeito Eduardo Paes acabou... O ex-prefeito Eduardo Paes, ele substituiu a entrevista coletiva que estava prevista, programada, por uma rápida conversa com os jornalistas que já aguardavam por quase 2 horas em um hotel na zona sul do Rio. Acompanhado da mulher e dos 2 filhos, ele fez um pronunciamento e respondeu a 3 perguntas. A apuração dos votos confirma a tendência de todas as pesquisas de intenção de voto que indicaram o candidato do Democrata sempre à frente dos adversários. Ao longo da campanha, Eduardo Paes usou como maior trunfo a experiência na administração pública. Aos 51 anos, ele foi prefeito do Rio por 2 mandatos seguidos, antes foi vereador, deputado federal e secretário de Estado. Na entrevista, Eduardo Paes diz que vê o resultado das urnas com humildade e que, se eleito, pretende manter um bom relacionamento com o governo federal. Ele também buscou uma aproximação com os eleitores dos candidatos derrotados no primeiro turno. Acompanhe agora o pronunciamento de Eduardo Paes. Eu vou buscar o apoio de todos os cariocas, né? Conversar com todos os cariocas, buscar o apoio de todos os cariocas, né? Sejam eles no campo ideológico à direita, à esquerda. Eu acho que o que nós vemos aqui no Rio hoje é uma enorme satisfação com uma gestão de um prefeito despreparado, de uma pessoa que tem feito a população sofrer. E o atual prefeito do Rio de Janeiro, Marcelo Crivella, tenta a reeleição e disse que espera o reforço do apoio do presidente Jair Bolsonaro para virar esse jogo que até agora está difícil para ele. Essa declaração foi acompanhada pela nossa repórter Liane Borges. Boa noite para você, Liane, que passou o dia todo aí também acompanhando a votação no Rio de Janeiro, né? O que mais você conta para a gente aí sobre essa reação do prefeito Marcelo Crivella? Olá, Marcelo, boa noite a você, boa noite a todos que nos acompanham. Exatamente isso que você disse, olha, o atual prefeito do Rio e candidato à reeleição pelo Republicanos, Marcelo Crivella, chegou a convocar uma entrevista coletiva agora à noite para falar sobre a questão
com os jornalistas, mas acabou adiando por causa do atraso no resultado e se limitou a responder apenas algumas perguntas dos jornalistas, principalmente em relação ao segundo turno. Já durante o dia, após votar em uma escola na zona oeste do Rio, acompanhado da família, ele se mostrava confiante com o resultado das urnas. As pesquisas dos últimos dias indicavam uma possível disputa com outras duas candidatas, mas Crivella acabou o primeiro turno com cerca de 21% dos votos válidos, 10 votos, 10 pontos, aliás, percentuais à frente da terceira colocada. Agora ele espera, como você disse, que o presidente Jair Bolsonaro reforce o apoio declarado na candidatura pela Prefeitura do Rio, na esperança de virar o jogo. Vamos ouvir então o que o Crivella disse. Eu já fui para o segundo turno exatamente, mais ou menos, com esses percentuais. É uma nova eleição. Não se iluda, porque a partir de agora nós estamos fazendo um novo debate, uma nova conversa. Eu fui contra o Pezão com uma grande vantagem e perdi a eleição. Segundo turno, começa tudo de novo. Eu volto a conversar com o Rafael Cortez para analisar esses resultados. Rafael, no caso especificamente aí do Rio de Janeiro, a gente viu também, fazendo um paralelo com o país, que candidatos apoiados pelo presidente Jair Bolsonaro não tiveram um desempenho tal qual o Crivella. O fato de ele ser do Rio, que é o berço eleitoral de Bolsonaro, isso faz alguma diferença? Ajuda nesse processo, né, Rosiane, de transferência de votos, especialmente quando o presidente faz essa mobilização, ou seja, pede votos para determinados nomes, mas não tem um partido político e não faz de uma maneira organizada. No caso específico do Rio de Janeiro, essa relação entre o presidente Bolsonaro e o prefeito Crivella já é um pouco mais consolidada. Então, isso ajudou na mobilização do eleitorado associado ao presidente, que de alguma maneira guarda semelhança com a mesma base de eleitorado típico do prefeito Crivella. E agora um segundo turno importante, seria muito representativo que num cenário em que o distrito eleitoral do próprio presidente não tivesse nenhum nome associado ao seu projeto político. Professor, durante boa parte da campanha, muita gente dava o prefeito Crivella como carta fora do baralho, porque a gestão dele era mal avaliada, a rejeição a ele era grande, mas ele mostrou força nesse fim do primeiro turno, devido ao apoio do presidente Bolsonaro, mas também devido ao voto evangélico. Eu queria que o senhor analisasse qual a influência, o peso, né, que o voto evangélico, o voto religioso tem na eleição do Rio e no país como um todo. Não só no Rio, né, Marcelo? É uma base social cada vez mais importante. Uma das mudanças da estrutura social brasileira é a emergência, o aumento da parcela do eleitor, sobretudo de natureza protestante, e esse eleitorado, essa base religiosa, cada vez mais se politizando, participando da arena política. E claro que um outro fator que ajudou nesse bom desempenho do prefeito Crivella nas urnas, a despeito do que se esperava, é o fato da esquerda, uma vez mais, estar fragmentada também no Rio de Janeiro. Então a gente viu sempre essa discussão do voto útil, né, entre a candidata Benedita da Silva, a delegada Marta. Isso acabou quebrando um pouco um eleitorado que podia estar unido e ajudou ao prefeito Crivella ir para o segundo turno, mesmo com um quadro de rejeição muito elevado. Tá certo, professor, a gente já volta com o senhor. Agora a gente vai às outras capitais do Sudeste. Em Belo Horizonte, o prefeito Calil, Alexandre Calil, do PSD, como a gente acabou de mostrar, foi reeleito, não teve dificuldade nenhuma aí, mais de 60% dos votos. Em segundo lugar ficou o Bruno Engler, com quase 10%, João Vitor Xavier na sequência 9% e a Áurea Carolina do PSOL 8%. Vamos falar também do Espírito Santo. O delegado Pasolini 30%, João Coser do PT 21,82%, conseguiu a vaga ali nos últimos minutos, contra o Gandini, que teve 21,12%. Capitão Assunção do Patriota 7,22%. O prefeito reeleito de Belo Horizonte, Alexandre Calil, fez um pronunciamento agora à noite, após a confirmação do resultado. Eu e o Fuad temos a obrigação agora de trazer todo o comércio, trazer todos a CDL, as
FIENG, nós queremos unir a cidade de Belo Horizonte, agora nós precisamos de ajudá-los, principalmente os pequenos, e vamos fazer isso, né? Nós sabíamos, claro, todos vocês sabiam que as pesquisas indicavam um primeiro turno, mas é hora de união da cidade, é hora de, não vamos polarizar a eleição, não vamos fazer nada disso. Vem um período duro aí de chuvas, nós temos que estar prevenidos, tá certo? Temos que melhorar a vida dessa população. E é com muita humildade que eu recebo esse estupendo resultado. Eu volto a conversar com o cientista político Rafael Cortes. Rafael, em relação a esse resultado em Belo Horizonte, o que você destacaria? Porque era previsto, de fato, que tivesse já uma vitória expansiva aí no primeiro turno, mas eu sempre tento fazer esse paralelo com o país. Quando a gente pensa como é que foi a eleição anterior, lá 2016 e até mesmo 2018, com a história dos outsiders pelo país, e agora não, foram casos mais isolados. O que é que dá para fazer de análise em relação a isso? Bom, em primeiro lugar, Belo Horizonte talvez seja o exemplo, né, na figura do prefeito Calil, desses nomes que vieram de fora da política, né, uma boa parte em 16, em 18, como você bem colocou, mas é uma entrada na política que gerou, de fato, muitos dividendos, né? É um nome que se consolidou e se tornou um líder muito importante para o Estado como um todo e certamente para a capital. Então, num cenário em que a gente já viu diversos governadores que vieram também com essa mensagem de fora da política, sofrendo, por exemplo, processo de impeachment, o Calil é um exemplo de um nome da nova política que entrou e se consolidou de forma muito significativa. E Minas Gerais como um todo é um estado interessante, né? Reza a lenda que é difícil ganhar a eleição nacional se não tiver um bom desempenho em Minas, que é um estado bastante diverso. E era um estado em que aquele mundo de PT e PSDB dividindo a cena política encontrava em Belo Horizonte, em Minas Gerais, talvez a maior expressão de como era um convívio um pouco mais fácil, menos polarizado do que foi se consolidando, atingindo até 2018. Professor Cortes, o senhor estava falando aí de novos personagens da política, né? A gente lembra que Minas tem um único governador do Partido Novo, que é o Romeu Zema, que foi eleito em 2018, na última eleição. O candidato do partido dele à Prefeitura de Belo Horizonte, o Rodrigo Paiva, teve menos de 4% dos votos. E a gente percebeu nos últimos anos aí uma série de esbarrões entre o prefeito Calil e o governador Zema, inclusive na questão da Covid-19, do combate à pandemia. O Calil muito mais ali se mostrava, ao menos, muito mais preocupado, né, em fechar comércio para que o vírus não se espalhasse. E o Romeu Zema sempre falando assim da pandemia como se não fosse algo tão grave. O senhor acha que, frente ao Calil, o Zema perde força com esse resultado? Não há dúvida, são nomes importantes, ambos de alguma maneira disputam protagonismo no Estado, eventualmente a gente até pode ter o Calil disputando a eleição para o Estado em 2022 e eles tiveram, como você bem notou, Marcelo, posições muito diferentes em relação a um dos temas que talvez tenha sido o principal tema da eleição municipal, que foram os desdobramentos da pandemia. Não é por um acaso que o Calil agora, no discurso que a gente acabou de ouvir, faz referência à ideia de que, olha, vamos precisar agora ajudar os pequenos comerciantes, mobilizar o comércio, que é uma categoria que sofre muito em função das medidas restritivas, mas de todo modo são nomes que devem disputar o protagonismo no Estado, ainda mais agora devido a essa diferença de desempenho. A gente vai voltar a conversar com o senhor daqui a pouco. O Poder em Foco Especial Eleições 2020 volta já já. Estamos de volta ao vivo com o Poder em Foco Especial Eleições 2020.
Em Porto Alegre, Sebastião Melo, do MDB, e Manuela Dávila, do PCdoB, vão disputar o segundo turno. Marcelo Torres tem os números dessa apuração. Vamos relembrar então, Rosiane, vamos ver o telão nosso aqui com os números da eleição em Porto Alegre. Bom, a gente viu aí, Rosiane, que a eleição terminou com esses dois candidatos no segundo turno, mas com uma ordem inversa em relação ao que estava nas pesquisas, né? E vamos agora para a nossa repórter aqui no telão, na capital gaúcha, que vai trazer as informações, a Luciane Coleman, que acompanhou o dia, inclusive, de Manuela Dávila e também de Sebastião Melo. E ela conta para a gente agora como que foi a repercussão deste resultado para o segundo turno. Boa noite. Boa noite a todos. Pois é, foi uma disputa muito acirrada. Agora há pouco, em entrevista coletiva presencial, Sebastião Melo agradeceu toda a equipe e também ao apoio de José Fortunati, que desistiu de concorrer agora nessa semana. Melo falou que agora será momento de comparar as experiências entre os candidatos. Manuela Dávila, em entrevista online, agradeceu os votos e criticou muito o baixo nível do debate no primeiro turno. Ela falou dos ataques que recebeu e ainda lembrou que a Justiça, agora na última semana, mandou excluir 500 mil de notícias falsas compartilhadas nas redes sociais envolvendo a candidatura dela. Vamos ouvir agora os dois candidatos que vão disputar o segundo turno das eleições aqui em Porto Alegre. Vamos comparar biografias. Vamos ver quem é que tem experiência para governar essa cidade no momento de crise. É momento de comparações, sim. Nós passamos o primeiro turno sob o ataque direto de 10 candidaturas. No segundo turno, esse jogo se reequilibra. É 1 a 1. Nós vamos ter que debater entre nós dois. E a minha proposta é que o debate seja de propostas. Nas duas outras capitais da região sul, Florianópolis e Curitiba, os dois atuais prefeitos foram reeleitos. Vamos ver então o que disseram. Rafael Greca, reeleito em Curitiba, e Jean Loureiro, reeleito em Florianópolis. O prefeito de Florianópolis, Jean Loureiro, do DEM, foi reeleito no primeiro turno. A campanha limpa, positiva e de propostas que fizemos venceu a campanha suja e armação política. Mas o importante é pensar daqui para frente. Por isso, amanhã, às 6 horas da manhã, estou na prefeitura. Tem reunião do colegiado. Vou visitar as obras. A cidade não vai parar. Muito obrigado. Que Deus abençoe a todos. Obrigado à minha família, a todos os amigos e a cidade de Florianópolis. Bora trabalhar. Em Curitiba, o DEM também reelegeu Rafael Greca. O reconhecimento da grande maioria dos curitibanos da recuperação econômica, da gestão da pandemia, e também de todas as nuances do processo político. Eles tentaram ver defeitos aonde não havia, tentaram ver crimes aonde não havia, e a população soube separar o joio do trigo, e eu estou aqui eleito e feliz. Da região sul, nós vamos passar agora para a região nordeste. Vamos repassar os números da apuração no estado. Começando aí, vamos ver por que prefeitura, porque capital Salvador, Bruno Reis, 64,20%, está eleito, aliás, né? Ele era vice-prefeito e agora ele vai virar prefeito. Teve Major Denise com 18, Pastor Sargento Isidório com 5 e César Leite do PRTB com 6,65%. Próxima, Recife. Recife, 29,17% para o João Campos, do PSB, e a prima dele, Marília Reis, do PT, conseguiu 27,95%. Mendonça Filho veio logo atrás com 25%, delegada Patrícia do Podemos com 5%. Próxima capital agora, Fortaleza. Sarto, do PDT, vai disputar o segundo turno com o capitão Wagner, do PROS. Mais abaixo vem a Luziane Lins, do PT, com 17%, e o Heitor Ferrer, aliás, com 4,93%. Na sequência, a gente tem Maceió, 29,09%. O Alfredo Gaspar de Mendonça vai disputar o segundo turno com o JHC, que tem 28,43%. Ele é seguido do Davino Filho, com 25%, e do Josan Leite, do Patriota, com 6%. Próxima capital, vamos ver qual é.
Agora já é comigo. Agora já é com você. Vocês vão ver comigo. É que o prefeito eleito de Salvador, Bruno Reis, do DEM, ele manteve a vantagem durante toda a apuração. Bruno Reis tem 43 anos, é casado e pai de 3 filhos. É natural de Petrolina, em Pernambuco, mas foi na Bahia onde ingressou na vida pública. Em 2010, se elegeu deputado estadual e foi reeleito em 2014. Depois, assumiu secretarias municipais da atual gestão do prefeito Assemineto, presidente nacional do Democratas e principal apoiador político de Bruno, que é o vice-prefeito desde 2016. Bruno Reis assume pelos próximos 4 anos o comando da prefeitura da 4ª maior capital do país. Bruno Reis acompanhou a apuração dos votos junto com o prefeito de Salvador, Assemineto. Já como candidato eleito, ele comentou os resultados em uma entrevista coletiva. Nossa vitória representa o reconhecimento da população ao sucesso dessa gestão, que é a melhor gestão do Brasil. Vocês sabem como estava em Salvador lá atrás, há 8 anos. Felizmente, uma cidade com a baixa autoestima no chão, uma cidade destruída. A gente ocupava as últimas posições em todas as áreas. E o trabalho que foi feito, e aí foi muito trabalho, porque quem está na luta diária sabe o quanto é difícil construir. Eu tenho certeza que Bruno está absolutamente preparado para continuar esse trabalho, para construir o futuro da nossa cidade. Em Fortaleza, o segundo turno será entre os candidatos José Sarto, do PDT, que teve 35,72% dos votos válidos, e Capitão Wagner, do PROS, com 33,32%. José Sarto chegou ao local de votação acompanhado do prefeito de Fortaleza, Roberto Cláudio, também do PDT. Em coletiva, o candidato comentou o resultado das urnas. Aqueles que votaram em mim no primeiro turno, eu quero convidá-los a construirmos mais esse sonho, convidando aqueles que votaram em outros candidatos que repartem comigo o sentimento da democracia. Capitão Wagner votou logo no início da manhã, acompanhado da família e de apoiadores. Com ele estavam a candidata vice, Camila Cardoso, e o senador Eduardo Girão, ambos do Podemos. Eu estou muito tranquilo, com a equipe técnica muito capacitada, para que a gente possa, sim, fazer um segundo turno bonito, usando o tempo de TV para mostrar as nossas propostas, mostrar o quanto a nossa equipe é capacitada para fazer uma grande gestão na cidade. A disputa foi acirrada. Os 2 candidatos que chegaram ao segundo turno têm trajetória reconhecida na política cearense. José Sarto Nogueira, de 61 anos, é médico obstetra e presidente da Assembleia Legislativa do Ceará. Já foi vereador por Fortaleza e está no 7º mandato como deputado estadual. Wagner Souza Gomes tem 41 anos. É capitão da reserva da Polícia Militar do Ceará. Já foi vereador por Fortaleza e deputado estadual. Em 2018, foi eleito o deputado federal mais votado do Ceará. Durante o dia, na maior zona eleitoral de Fortaleza, os eleitores enfrentaram filas. Foram relatados problemas para acessar o aplicativo do Tribunal Superior Eleitoral. Nas sessões, mesários com proteção facial e distanciamento dos eleitores, além de álcool em gel para a higiene das mãos. E veja agora o resultado das eleições nas outras capitais do Nordeste. Em Teresina, Doutor Pessoa, do MDB, liderou a apuração com 34,53% dos votos, seguido por Kleber Montezuma, do PSDB, que teve 26,70%. Vitória em primeiro turno em Natal. O atual prefeito Álvaro Dias, do PSDB, foi reeleito com 56,58% dos votos. Disputa acirrada em João Pessoa. Cícero Lucena, do Progressistas, teve 20,72% dos votos. Nilvan Ferreira, do MDB, foi para o segundo turno com 16,61%. Em São Luís, Eduardo Braide, do Podemos, conquistou 37,81% dos votos. Duarte Júnior, do Republicanos, ficou em segundo com 22,15%. Em Aracaju, segundo turno entre Edivaldo Nogueira, do PDT, com 45,57% dos votos, e delegada Daniele, do Cidadania, que teve 21,31%.
Eu volto então a pedir uma análise do professor Rafael Cortez a respeito especificamente, Cortez, da situação do Recife, onde a gente tem a família Reis disputando o protagonismo político no Estado e também disputando o protagonismo da própria esquerda, porque fica uma situação que não é das mais comuns. Você tem duas chapas de esquerda para o segundo turno. O que esperar a partir daí em relação a essa composição, pensando inclusive para 2022 no Estado? Não só essa peculiaridade de duas candidaturas do mesmo campo político, filiadas, ligadas à mesma família, né, uma família tradicional na política do Estado, como uma diferença muito apertada. E, Rosiane, sempre que a gente tem em segundo turno duas candidaturas do mesmo campo político, quase sempre, aliás, isso é resultado de algum problema na estratégia dos partidos, né? Ou seja, o campo adversário, nesse caso a centro-direita, saiu fragmentada e isso ajudou a composição dessa natureza e mostra também uma resiliência muito grande na esquerda no Estado, que é importante porque é uma dos maiores colégios eleitorais da região, é a base da esquerda e, eventualmente, pode ser um bom ponto de partida. Claro que precisa coordenar entre as diferentes capitais e os diferentes partidos, mas deve ser um ponto importante, especialmente se a Marília Reis ganhar, que isso significa que um bom ponto para o PT, que vai tentar manter a sua hegemonia no campo. Professor, agora há pouco a gente falou do Romeu Zema em Minas, que não conseguiu emplacar um candidato do Novo no segundo turno de Belo Horizonte. E a gente observa isso também em 3 ou mais estados do Nordeste, mas 3 me vem à cabeça agora, que é o estado do Maranhão, o estado do Piauí e também o estado do Rio Grande do Norte, onde governadores de esquerda não conseguiram aí emplacar os candidatos no segundo turno. O senhor acha que isso ocorre por quê? Porque talvez essa eleição está sendo menos nacionalizada ou discutindo mais assuntos locais, ou porque esses governadores enfrentam mais dificuldades nas capitais do que no interior dos estados? Eu ficaria mais com a primeira interpretação, né? Em geral, o eleitorado não está olhando para 2022 e essa articulação entre os pleitos locais e os estaduais e o nível federal ocorre muito mais no âmbito da elite política. Se a gente recuar no tempo, 2016 não foi muito útil para a gente entender 2018. Pegue, por exemplo, o resultado do PSDB, que saiu muito bem em 2016 nas eleições municipais, mas que teve um desempenho muito ruim na eleição presidencial. Então, aos olhos do eleitorado, são disputas diferentes, mesmo quando líderes políticos tentam transferir votos, não necessariamente isso ocorre. Ele ocorre mais quando o governo é bem avaliado, ou seja, quando quem está puxando o voto está associado a um projeto local bem avaliado. Nesse caso, como a gente acabou de ver de Salvador, essa transferência ocorre e aí o vínculo é mais forte, quase sempre resultando num sucesso eleitoral. Tá certo, professor. A gente volta daqui a pouquinho com o senhor. Em Campo Grande, o Marquinhos Trade, do PSD, foi reeleito no primeiro turno. Vamos aos números da região centro-oeste agora no telão. Olha só, Campo Grande, relembrando, o Marquinhos Trade teve 52%, liquidou a fatura. Promotor Harfushi teve 11,58%. Pedro Kemp, do PT, 8,32%. Vinícius Siqueira, do PSL, 8,20%. Próxima capital é Goiânia. Goiânia a gente tem uma situação, como eu já disse, né, Rosinha, bastante inusitada, porque o Maguito Vilela, que está em primeiro lugar, vai para o segundo turno, neste momento está internado na UTI com Covid-19. O Vanderlei Cardoso, do PSD, tem 24%, também vai para o segundo turno. Na sequência aparece aí a delegada Adriana Corsi, do PT, com 13%, e o Gustavo Gayer, do DC, com 7%. Próxima capital, Cuiabá, 100% já apurado. Abílio, do Podemos, 33,72%. Emanuel Pinheiro, do MDB, 30%. Gisela Simona, do PROS, 19%. E o Roberto França, do Patriota, 9%. Rosiane. Em Goiânia, como você ressaltou, o candidato com o maior número de votos está internado com Covid-19, né, Covid-19, e voltou a ser entubado justamente hoje, neste domingo. A disputa para a Prefeitura de Goiânia só será definida em 2 semanas. 2 candidatos tiveram a maioria dos votos de quase 1 milhão de eleitores. Em primeiro lugar ficou Maguito Vilela, do MDB.
O advogado de 71 anos foi governador do estado entre 1995 e 1998. Ele vai para o segundo turno com Vanderlan Cardoso, do PSD, que atualmente é senador por Goiás. O candidato Maguito Vilela não participou de boa parte da campanha eleitoral. Há quase um mês ele foi diagnosticado com Covid-19 e precisou deixar Goiânia para ser internado em São Paulo. Após uma melhora no quadro de saúde, Maguito, que está na UTI do Hospital Albert Einstein, voltou a ser entubado neste domingo. Segundo o boletim médico, Maguito teve um aumento na inflamação dos pulmões. Em agosto, o candidato perdeu 2 irmãs para a Covid-19 em um intervalo de menos de 10 dias. A disputa seguirá para o segundo turno em Cuiabá com o vereador Abílio Júnior, do Podemos, e o atual prefeito Emanuel Pinheiro, do MDB. Já em Campo Grande, o prefeito Marquinhos Trade, do PSD, conquistou a reeleição já neste domingo. Ele teve a candidatura contestada por adversários no Tribunal Regional Eleitoral do Mato Grosso do Sul. A posse de Marquinhos Trade ainda depende do deferimento da Justiça Eleitoral. O Poder em Foco Especial Eleições 2020 volta já já. Estamos de volta com o Poder em Foco Especial Eleições 2020, ao vivo. Marcelo, é com você que tem outros números da apuração. Pois é, Rosinha, a gente vai falar agora da única região que falta, né? Que é a região norte do país. Vamos começar com Palmas, não é isso? Isso mesmo, 100% dos votos apurados. Cíntia Ribeiro, do PSDB, se reelege no primeiro turno com 36%, porque lá não tem segundo turno. Professor Júnior Gel conseguiu 14%, Ali Borges 13%, Tiago Andrino conseguiu 12%. Próxima capital é Belém. Belém vai ter segundo turno entre o Edmilson Rodrigues, do PSOL, que conseguiu 34%, e o delegado federal Eguti, que conseguiu 23%. O Priante, do MDB, teve 17% e o Tiago Araújo teve 8%. Próxima capital, Manaus. 100% dos votos apurados, Amazonino Mendes, do Podemos, 23%, Davi Almeida Avante, 22%, esses dois vão para o segundo turno. Zé Ricardo, do PT, 14%, e o Ricardo Nicolau, do PSD, 12%. A próxima capital é Porto Velho. Hildon Chaves, do PSDB, 34%, vai disputar o segundo turno com Cristiane Lopes, do PP, que teve 14%. Vinícius Miguel, do Cidadania, teve 13%, e Dr. Breno Mendes, do Avante, teve 11%. Próxima capital é Boa Vista, 100% dos votos apurados. Arthur Henrique quase conseguiu vencer no primeiro turno com 49%, mas vai disputar o segundo turno com o Otaci do Solidariedade, que teve 10%. O Linoberg da Rede teve 9% e a Sheridan do PSDB teve 8%. A próxima capital é Rio Branco, Acre. Tião Bocalon, do PP, também bateu na trave ali, 49%. Vai disputar o segundo turno com Socorro Nery, do PSB, com 22%. O Minoro Quimpara, do PSDB, teve 14%, e o Roberto Duarte, do MDB, Rosian, teve 6%. E eu vou chamar novamente Rafael Cortez agora para fazer as considerações finais. Rafael, o que é que você destaca aí de recado que fica, que o eleitor colocou na urna hoje? Acho que o primeiro recado é que a política tradicional ainda encontra espaço, né? Diferentemente de 16 e 18, uma série de políticos tradicionais tiveram um bom desempenho, minimizando essa ideia de que a política precisa ser restaurada. O segundo ponto tem a ver com 22. Então, uma série de partidos querem lançar candidato para presidente e, nesse sentido, não está muito claro qual que é a tendência. Dentro da esquerda, tem fragmentação, na centro-direita também a gente encontra vários partidos como o DEM e o PSDB tendo um bom desempenho, que significa que a gente deve ter o mandato final do governo Bolsonaro bastante agitado, pensando no xadrez presidencial. Professor, que grandes personagens o senhor acha que saem das urnas hoje? Olha, acho que talvez dá para escolher um do campo da centro-direita e na esquerda. Eu acho que do campo da esquerda, a eleição do Boulos
quer dizer, ir para o segundo turno, né, perdão, é um dado muito relevante, é na cidade em que o PT sempre foi dominante, é uma cidade que tinha uma rejeição alta com a esquerda, então ir para o segundo turno é bastante relevante. No campo da centro-direita, eu não sei se tem algum nome que se destaca, talvez acho que o ACM Neto, que fez uma transferência de votos muito significativa e vai ajudar o DEM a ter um maior protagonismo nas eleições nacionais. Rafael Cortez, chegamos ao encerramento do nosso programa. Eu agradeço pela sua participação. Boa noite. Agradeço também aqui a Marcelo. Boa noite, Rosiane. Eu te agradeço também e boa noite para todo mundo que está em casa. O Poder em Foco especial Eleições 2020 fica por aqui. Eu volto no próximo domingo, logo depois do programa Silvio Santos. Até lá, boa noite, uma ótima semana a todos.